Muito bem. O próximo conjunto, ele tem um nome um pouquinho interessante. A gente vai chamar ele de conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Bom, você pode pensar assim, mas espera aí, esse conjunto aqui que você me mostrou, ele só tem número inteiro. De fato, esses números aqui, eles são números que a gente chama de inteiros, no sentido de que eles não são, como popularmente se conhece, números quebrados, como o 7,8 que nós colocamos aqui. Acontece que, para a matemática, quando a gente fala de números inteiros, a gente precisa incorporar não só esses números que são utilizados para contagem e código, mas números que são utilizados em algumas situações que os números naturais não conseguem lidar com eles. Por exemplo, quando eu tenho uma situação do tipo 2 menos 3, ou quando eu tenho a equação x mais 8 igual a 5, certo? Eu me deparo com a possibilidade de números que os números naturais não conseguem responder, certo? Nós sabemos hoje que quando eu pego um 2 e subtraio de 3, eu tenho como resposta menos 1. Quando eu tenho x mais 8 igual a 5, eu me pergunto qual é o número que somado com 8 dá como resultado o 5. E eu sei que essa resposta é menos 3, ok? Só que, historicamente, essas respostas elas não eram vistas como números, tá legal? E nós precisamos entender que esse tracinho com o algarismo 1 do lado, este tracinho com o algarismo 3 do lado, ele é de fato um número, ele não é uma operação com um número ao lado, tá legal? O menos 1 é um número, o menos 3 é um número, ok? Então, em que situações nós usamos esse tipo de número? Nós usamos esse tipo de número quando nós falamos, por exemplo, de saldo de gols. Saldo de gols. Sabe quando você está num campeonato de futebol e você olha o saldo de gols de um time? Quando o saldo de gols é positivo, significa que a quantidade de gols que o time fez é superior à quantidade de gols que o time recebeu. É legal? Quando o saldo de gols é negativo, significa que ele recebeu mais gols do que fez. Tá bom? Então, nós utilizamos quando ele é negativo e positivo para marcar determinados tipos de situações que acontecem. Outro exemplo que sempre aparece é o exemplo da dívida, certo? Quando nós tiramos o nosso extrato bancário e a gente vê lá que está escrito menos 5 ou menos 12, isso significa que eu tenho uma dívida no banco de menos de R$5 ou de R$12. O que significa essa dívida? Significa que no momento em que eu receber R$12, por exemplo, eu vou ter que pegar esses R$12 e dar para o banco para que eu passe a não ter dívida nenhuma, ou seja, para que o meu saldo passe a ser zero. Então, é nesse sentido que a gente cria a definição dos números negativos, que também fazem parte, junto com os números naturais, dos números inteiros. Tá legal? Um outro exemplo típico, só para a gente trabalhar também, é a temperatura. Nós sabemos que aqui no Brasil, a gente usa uma escala de temperatura chamada Fahrenheit. Nessa escala de temperatura, existem as temperaturas maiores do que zero e inferiores a zero. E o zero é o ponto de fusão da água, quando ela se transforma em gelo, quando está esfriando, ou quando o gelo se transforma em água, quando está esquentando. Tá bem? Então, essa escala ela é criada a partir do ponto zero. O que está acima desse ponto são temperaturas positivas, o que está abaixo é definido como temperaturas negativas. Então, quando você fala que tem um inverno muito rigoroso na Europa e a temperatura está em menos 10 graus Celsius, você sabe que essa temperatura ela está atrás do zero, tá bem? Então, para resumir essa história toda, o que é, afinal de contas, o conjunto dos números inteiros? Nós representamos por essa letrinha Z, que vem da palavra Zahlen, do alemão, tá legal? Que tem a ver com contagem. E ela é igual a... O conjunto dos números inteiros, ele vem lá do menos infinito, ok? Então, eu represento isso por reticências, dizendo que ele vem lá do menos infinito, vai chegando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Lembrando que quando o sinal do número é positivo, eu posso simplesmente não escrevê-lo. Veja que nos números naturais eu não escrevo mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4. Está implícito a existência do sinal
positivo nesses casos. Quando o sinal é negativo, por outro lado, eu preciso escrever esse sinalzinho que nós conhecíamos lá no ensino fundamental como sinal de subtração, mas agora esse não é mais visto como um sinal de subtração, mas como um sinal que compõe o número negativo. Tá legal? Para finalizar, o número zero, é importante a gente saber que ele não tem sinal. O número zero ele não é nem positivo nem negativo, ele é um número neutro. Tá bem? Ok. Bom, algumas coisas interessantes aqui é bom a gente trabalhar com elas, que são, eu vou colocar até um alerta aqui, porque a gente vai trabalhar com notações que o tempo todo vão aparecer, tá bom? Uma notação importante. Então, por exemplo, vocês vão ver, muito comum, vocês vão ver esse símbolo Z asterisco. O que é Z asterisco? O que significa esse asterisco? Significa que eu quero representar o conjunto todo dos números inteiros, mas eu não quero que o zero faça parte desse conjunto. Então, por exemplo, isso aqui seria, eu venho lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, o zero não está incluso, então vai para o 1, 2, 3, e isso segue infinitamente. Tá ok? Bom, eu também tenho uma outra notação que vai aparecer bastante, que é o Z+. O que significa o Z+? É o conjunto dos números inteiros não negativos. Por que eu falo não negativos e não simplesmente positivos? Porque eu vou incluir o zero aqui. E o zero, como nós falamos, não é nem positivo nem negativo. Então, eu começo no zero, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Percebam que eu posso combinar essas duas formas de representação. Então, se eu represento o Z mais asterisco, eu estou falando desse mesmo conjunto, mas sem o número zero. Ok? Legal. Eu também tenho uma outra representação, que é o Z menos. Tá legal? Esse Z menos, ele é representado por é o conjunto dos números não positivos. Ou seja, ele vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, e 0. Tá legal? Essas notações vão ser bastante utilizadas e é importante a gente ter elas em conta. Beleza? Bom, a gente pode observar que o conjunto dos números inteiros, ele também é infinito e ele também é ordenado. Certo? Nós percebemos que enquanto o conjunto dos números naturais tem começo, mas não tem fim, o conjunto dos números inteiros não tem nem começo e nem fim. Ele vem desde o menos infinito e vai infinitamente para frente, tá legal? E ele é ordenado por quê? Porque se eu escolher dois números quaisquer do meu conjunto dos números inteiros, eu consigo perceber se eles são maiores, menores ou iguais uns aos outros, tá legal? Muito bem.